Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 22ª rodada do Campeonato Nacional e falando aqui sobre Santos e Fluminense, empate sem gols, né, que tivemos aí um jogo morno, né, e empacam, né, na classificação. A equipe do time do Santos é o 16º colocado com 22 pontos ganhos, a equipe do Fluminense é o nono colocado da competição, com os 28 pontos ganhos, né? Então, não conseguindo aí se aproximar do G6 do Campeonato Brasileiro. Então, esse empate morno com o Neymar de volta à equipe santista e a equipe do Santos esbarrou no goleiro Fábio e vê o VAR anular o gol dos acréscimos e a equipe tricolor cria um pouco, né? A equipe do Fluminense criou pouco, melhor dizendo, na Vila Belmiro. Então vamos falar aqui desse jogo, né? E com a situação do Neymar de volta na equipe do time do Santos, depois de cumprir uma suspensão na última rodada e recuperado de uma edema e que o afastou dos treinos e da seleção recentemente, né? E que criou chances de gol, mas o Fábio fez grandes defesas de uma tarde, né? E que teve grandes defesas do goleiro do Fluminense e o Fluminense pouco produziu na Vila Belmiro, incomodando aí para incomodar o Gabriel Brazão da equipe santista. E também o VAR entrou em ação, né, por conta do gol e que anulou, né, o gol anulado de Diquinho Soares, que fez o gol de cabeça. E aí, nessa situação, e o empate sem gols de 0-0 não foi bom para nenhuma das equipes. Então vamos estar aqui falando sobre esse assunto, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, Conversas de Torcedor Notícias, toda terça e quinta, 6 da tarde, no canal do YouTube do Conversas de Torcedor. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo com vocês, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aí no YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site Rádio NSC Tudo Junto, repito, radioNSC.com, pela Rádio.net e pela 98,7 FM, falando de tudo sobre o futebol carioca, a seleção brasileira e também do esporte em geral e muito mais, para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no esporte e no futebol para você, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre, a todos vocês que estão acompanhando no Conversa de Torcedor, tá bom? E vamos falar aqui do primeiro tempo, meus amigos, e que as duas equipes, Santos e Fluminense, que fizeram um primeiro tempo agitado, muito disputado, mas sem grandes chances de gol para nenhuma das equipes. Mas aí os donos da casa até conseguiram balançar a rede, né? Mas o Guilherme estava impedido, aliás, muito impedido, por sinal. Mas o Bandeira esperou a jogada terminar e nos acréscimos o Neymar até assustou numa cobrança de falta, mas a bola foi para fora, certo? E na segunda etapa começou mais quente, né? Numa cobrança de falta ensaiada aos 3, né? Com o Roliezer cobrando no cantinho, mas o Fábio fez grande defesa. E o argentino teve outra chance que também parou nas mãos do goleiro tricolor. E aos 31 minutos do segundo tempo. E o Fluminense também, do outro lado, né, nessa situação, quase não criou no segundo tempo. O cenário perfeito para o empate 0-0 que quase foi abalado nos minutos finais por conta do gol do Tiquinho. Tiquinho Soares, inclusive, de cabeça, após uma cobrança de falta, mas o VAR, né, porém, apontou uma posição irregular do atacante e que foi anulado, né? E principalmente o que aconteceu no jogo, inclusive, até porque teve uma estreia do Fluminense também, para não esquecer aqui da informação, e que o Santos Moreno fez a estreia dele como titular nessa partida pela equipe tricolor, né, contra o Santos Futebol Clube. Então, temos aí a estreia do Santos Moreno, que acabou sendo contratado pela equipe do Fluminense recentemente. Então, temos aí os jogos aí das duas equipes, né? Para a gente falar aqui do time do Santos, né, que vai jogar no dia 14, provavelmente vai cair no domingo contra o Atlético Mineiro fora de casa, certo? Depois da data FIFA, né? E o Fluminense joga no dia 13 contra o Corinthians no Maracanã.
Antes, porém, a equipe faz aí a partida final do jogo da volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Bahia no dia 10, também no Maracanã. Então temos aí o Fluminense tentando conseguir a situação de vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Então, esse resultado aí, né? O jogo, no primeiro jogo fez aí. E o primeiro jogo a equipe tricolor, né? Perdeu para o Bahia por 1-0 e precisa reverter o resultado para se classificar por 2 ou mais gols de diferença, certo? 1-0 garante a disputa de pênaltis. Então a equipe do time do Fluminense precisa muito da classificação. Então, nesse jogo não fez, né, uma boa partida a equipe tricolor do Fluminense, mas tem aí a situação de classificação aí, inclusive para disputar. Dia 13 vai jogar contra o Corinthians, vai cair no sábado, né? Vai cair no sábado no Maracanã, nesse jogo que vai acontecer aí no Maracanã. E no dia 10, né? Antes disso, né? Na quarta-feira, no dia 10, vai ter aí esse jogo contra o Bahia no Maracanã. E repito, 1-0 para o Fluminense, pênaltis, certo? 2-0, mais gols de diferença aí para o time tricolor carioca. O time das Laranjeiras se qualifica para as finais, para a semifinal da Copa do Brasil, inclusive, e nós vamos estar acompanhando esse jogo aí na Copa do Brasil e também o jogo contra o Corinthians no Maracanã no dia 13, no sábado, depois da data FIFA, ok? Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo com vocês aqui do Conversas Torcedor. Não esquecendo, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, tá bom, pessoal? E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 6 da tarde, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando também pelo site radionsc.com, tudo junto, pela Rádiosnet e pelo YouTube do Conversas Torcedor, falando de tudo o que está acontecendo no futebol carioca, seleção brasileira e também no esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você acompanhar, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidades a todos, aquele abraço e até a próxima. Falou, galera!